Bíblia completa em um ano, dia 299, Lucas 12. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui, diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar, aqui, será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: Já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhes disse: Louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que a roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste com tanta beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com estas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá.
Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade de seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não a conhece e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra, e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem: vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem: hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Lucas 13. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira nenhuma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não, e eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar.
Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venha nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam para lhe dar água? Esta mulher, filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: Como se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como uma semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também: Com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: Vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Lucas 14. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com um corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: A lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: Qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: Dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: Amigo,
temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Bíblia completa em um ano, final do dia 299.